Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 11 de dezembro, dia do engenheiro, do Opinião Litoral. Você vai ter comentários, análise das notícias pelo economista Denis Castro, pela jornalista Thaís Margarido, que a gente recebe com muito prazer depois de muito tempo aqui, não é, Thaís? É verdade, já estava com Você saudade. estava com saudade? Lógico que estava, você me deu uma geladeira, me deixou fora. O Denis Castro também faz tempo que não vem aqui, né? Faz um tempinho. Faz um tempinho, né? Então é para matar a saudade do Denis Castro e da Thaís Margarido. Denis, a notícia mais importante do final de semana, sem nenhuma dúvida, é a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, que reuniu vários chefes de Estado, disse que a herança que ele recebe é a pior que um presidente argentino recebeu de um governo anterior, e na primeira medida reduziu o número de ministérios, que já não era grande, 18 para 9. Isso aí, a redução de ministérios funciona como jogo de cena, mas emblematicamente ela é importante para mostrar a redução de despesas. Porque, na verdade, quando se reduz ministérios, se acumula num determinado ministério as funções de vários, então a estrutura permanece, né? Sai o ministro e o chefe de gabinete, né? Nesse caso, isso... Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde aos nossos telespectadores. No caso, a estrutura se mantém, os custos se mantêm, você só tira da planilha de pagamento um salário de ministro e troca para um secretário adjunto de um ministro que vai comandar essa pasta. Mas no final das contas, ele vai ter as funções de um ministro. Então é uma economia de salário ali, basicamente, de um salário, que de estrutura, como ele havia prometido que ele ia sumir com os ministérios, é mais uma bravata que ele fez na campanha, né? Na verdade, é um estelionatário eleitoral, porque tudo que ele prometeu, provavelmente ele não vai conseguir colocar em prática, e ele já deu indício que não vai colocar em prática, e provavelmente vai ser tutelado ali pelo Maurício Macri, que fez uma boa administração. Eu não entendo por que o povo argentino não reconduziu eles ao poder, mas vai ser uma política, tudo indica, mais conservadora. As alianças com os países do Mercosul, que ele tinha falado que ele ia romper completamente, já voltou atrás, já está conversando com todo mundo, já mandou emissários conversarem com todo mundo. Então toda aquela campanha dele foi mais de bravata, mais de para chamar a atenção do povo, e na prática ele deve fazer um governo pragmático. E vamos torcer para dar certo, né? Porque a Argentina é um país importante, então não se falou de outro assunto, vieram muitos chefes de Estado para a posse dele, e vamos torcer para que a Argentina consiga sair. Apesar de que para o próximo ano já está contratado uma inflação de 200% ao ano. Então ele vai ter que conviver com isso. Já tem contrato lá? Já está precificado pelo mercado. O governo já deixou a situação para isso ocorrer no ano que vem por conta dos compromissos que foram assumidos. Então não tem como fugir disso. A economia não tem como você transformar do dia para a noite. São processos. Então, e mesmo no governo do Maurício Macri, ele não conseguiu combater esses problemas. Porque é um processo, você não consegue resolver em 4 anos. Você consegue dar encaminhamento para as coisas para melhorar. Só que o que se espera, né, que você, após 4 anos, você não rompa com tudo isso. Que foi o que aconteceu na Argentina. Houve um rompimento, apesar da política econômica do governo do Alberto Fernandes não ser como na campanha do Milei, não é um esquerdista, não é um cara de extrema esquerda, foi uma política também pragmática, mas que levou também tomou decisões erradas ali em relação aos gastos, que deteriorou a situação da pobreza na Argentina e da economia argentina, que já vem ruim há 40 anos. O governo após o governo só vem se deteriorando essa situação. O Macri, ele governou 4 anos, ele é colocado do centro para a direita. Aí a Argentina fez uma opção do centro para a esquerda, com Alberto Fernandes. Mudou, né? Deu uma guinada. E agora deu outra guinada, só que mais para a direita do que o Macri, né? O Milei. É sinal, Paulino, de que realmente os argentinos querem algo mais conservador e talvez trazer a estabilidade, inclusive financeira. Bem lembrado pelo Denis, o absurdo de 200% de inflação. Então vai ser um governo desafiador, um governo de enfrentamento,
mas os argentinos estão esperançosos. A pergunta que fica é qual o reflexo do governo argentino no país, no Brasil, né? A gente sabe da relação que o Brasil tem com a Argentina, não só a questão de irmandade, do irmanamento, né? Porque é o país mais próximo ao Brasil, da rivalidade esportiva, mas principalmente em relação ao Mercosul. Então a gente sabe também o quanto os argentinos já giraram a economia da moeda nossa aqui no país, pelo menos no litoral de São Paulo, na década de 70, de 80, que nós éramos a praia dos argentinos, né? Principalmente da capital, de Buenos Aires, e ainda continua essa rotatividade turística do pessoal de Córdoba, mais um pouco do interior da Argentina, eles ainda têm o Brasil como uma referência de país a ser conhecido dentro da América. Então, assim, a pergunta que fica é qual o impacto que o Brasil vai sofrer com o início desse governo. Se for um governo realmente de enfrentamento, de colocar a casa em ordem. Os argentinos mostraram nas urnas realmente o que eles querem para o futuro. A Argentina é o terceiro parceiro comercial mais importante do Brasil. O Brasil é o segundo mais importante para a Argentina. A parceria, ou seja, uma parceria para os dois muito importante. O Javier Milei, ele tem e já prometeu muitas dificuldades para o povo argentino nos 2 primeiros anos, ou entre 1 ano e meio e 2 anos, então ele tem uma tarefa política de se manter no poder com um Congresso hostil bem complicada, e teve vários jornais brasileiros, Thaís, trazem hoje a informação de que o Bolsonaro teria tentado entrar numa foto dos chefes de Estado e ter sido barrado. Isso está em vários jornais brasileiros. Um mico, né? Se foi isso que aconteceu mesmo, né? Sim, o secretário do Bolsonaro negou. Até porque, assim, a gente não tem prova, pelo menos a gente não recebeu. A gente sabe que ele mesmo vende um fruto de fake news, né? Um grupo dele criavam as notícias. Mas a gente não viu. O que a imprensa chegou a divulgar, realmente ele foi recepcionado por uma ala da direita natural de brasileiros que vivem na Argentina, e aí se misturaram com outros brasileiros lá para fazer um movimento de recepção. Mas, assim, não tem provas. Eu acho que essa aproximação pelo mesmo ideal, o idealismo que o Bolsonaro pregava no Brasil e que a Argentina, que o Milei tentou trazer para uma campanha, bem lembrado pelo Denis, Paulinho, muita coisa é de campanha, né? Eu vou fazer para poder conquistar o voto da Argentina e depois a prática realmente muda. Eu acho que a relação vai esfriar cada vez mais, eu acho que o Bolsonaro tem, infelizmente, ou felizmente, para quem é fã do Bolsonaro não, eu acho que politicamente ele tem enfraquecido um pouco, eu acho que o país, o Brasil, está vivendo uma nova era, para do extremismo de direita e esquerda, vamos olhar para frente, ver o que está aí, a expectativa é que realmente o país volte a andar da maneira que pelo menos estava, volte a ficar nos trilhos, né? A gente viu recentemente as pesquisas de governabilidade do atual presidente, ele também sentiu uma queda, né? Sentiu um aumento da rejeição do governo dele, porque houve muita... E aí eu atrelo essa rejeição, o aumento da rejeição do governo dele, ou a desaprovação desses primeiros meses de governo, justamente pela expectativa que foi criada. Expectativa pelo eleitor dele e principalmente para quem é anti-Bolsonaro. Acho que houve uma expectativa muito grande e a gente sentiu patinar. Pouco a gente vê o presidente no país, né? Bom, uma notícia também importante do final de semana, é uma notícia local, é a eleição para o 7º mandato como presidente do Santos, do Marcelo Teixeira, do empresário Marcelo Teixeira, do educador Marcelo Teixeira. Ele foi presidente em 92, 93, no século passado, e depois de 2000 a 2009, no começo desse século. Então, são 6 mandatos de 2 anos, e no sábado ele foi eleito, o estatuto foi reformulado em 2011, ele foi eleito para o primeiro mandato dele com 3 anos, mas é o 7º mandato. Tem um palmeirense aqui, uma corintiana, não sei se eles querem comentar a eleição do Marcelo Teixeira, mas ele elegeu todos os 150 conselheiros, porque os 4 adversários na eleição, nenhum deles conseguiu 20% dos votos, que é a cláusula de barreira para eleger conselheiros. Quase 9 mil associados do Santos votaram, mostra saúde política, 5 candidatos com propostas, também mostra saúde política. Depois de 3 anos muito difíceis para o Santos, o Marcelo Teixeira tem aí uma dura missão pela frente de reconduzir o Santos ao posto, ao lugar de grande clube do Brasil, grande clube do mundo. Pela ordem, em segundo lugar ficou Maurício Maruca, em terceiro o Rodrigo Marino, em quarto Ricardo Agostinho e em quinto Vladimir Matos. A gente deseja que ele tenha
criatividade. Semana passada eu tive num programa com o vice dele, né, em campanha ainda, o Fernando Bonavides, e foi logo na sequência do rebaixamento, né, do acidente ocorrido, que eu até comentei com ele que eu não acreditava que fosse acontecer por conta da probabilidade matemática, que era de 6,5%. Era muito, na última rodada, na última rodada era muito baixa a probabilidade do Santos de acontecer, então realmente foi um acidente. E eu comentei que com criatividade, e no caso essa eleição teve um resultado muito positivo para ele, porque todo o conselho é eleito pela chapa dele, então ele vai governar com o conselho. Todo o conselho elegível, né? Elegível, Tem os efetivos. Né? Tem os efetivos, o elegível aí entrou, então ele está com muita força política, amplo apoio dos sócios, e vai ter que ter muita criatividade para trabalhar também com orçamento para lá de enxuto, porque já teve muita verba adiantada de 2024 para 2023. Então vai ter que buscar novas receitas, vai ter que ter muita criatividade, mas é possível, é uma missão possível, porque nós vemos pelo Brasil afora uma série de clubes muito pequenos, sem tradição nenhuma, se estruturando de maneira profissional, né? Buscando parceiros, então construindo CTs, tendo parcerias para ter estádio, enfim, tanto na primeira quanto na segunda divisão nós vemos um perfil de clubes e empresas que funcionam como empresas com boa saúde financeira, já não é mais aquela realidade amadora. Então a questão do Santos é a profissionalização, enxergar que o futebol, assim como qualquer atividade produtiva, ou econômica, ou científica, ou esportiva, a cada 4 anos sofre mudanças profundas nos seus processos, tanto de ação de campo, quanto os processos dos bastidores. Você tem que atualizar tudo e não vir com a mentalidade que ele teve nas outras gestões, que ele teve sucesso, mas está aberto para o novo, né, para conseguir fazer essa reestruturação e reconduzir o Santos para o lugar que ele merece. É verdade. Olha, eu acho que é expectativa. O Marcelo Teixeira é experiente, né? O que o Santos precisava agora realmente é o retorno dele para a presidência. E a questão financeira, a gente sabe que o Marcelo tem até condições dele próprio investir no clube para que não se perca a tradição de um time tão importante quanto o Santos Futebol Clube. Eu acho que agora é o momento e, mais uma vez, ele vai deixar história no clube. Ele vai marcar, porque ele vai resgatar ainda o orgulho do santista e vai mostrar que é possível colocar o clube no patamar que sempre foi dele. O futebol é olhado com paixão pelo torcedor, mas o futebol é um negócio, é uma atividade empresarial, então a administração do clube exige planejamento e gestão, e é planejamento complexo e a gestão complexa, porque tem a formação de jogadores, tem a parte jurídica dos contratos, tem o marketing, tem a parte de nutrição, tem a parte psicológica, tem a parte de recuperação clínica, de fisioterapia. É uma atividade muito complexa e que exige, como disse o Denis, alta profissionalização. Uma sugestão para o Marcelo, já de início começar uma campanha de levar a paz aos estádios brasileiros pelo comportamento da torcida do Santos. A torcida do Santos se comportou de uma maneira muito ruim na quarta-feira, no rebaixamento, e outra vez, na eleição de sábado, de uma maneira muito ruim também, com muita violência. O Santos o Santos tem o preto da nobreza e o branco da paz. Poderia começar uma campanha de reverter essa situação de violência dos estádios brasileiros, dar um exemplo para outras torcidas, ser precursor de uma campanha de paz nos estádios, nas ruas e nas redes sociais. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, a gente está matando as saudades hoje da Thaís Margarido, jornalista, do Denis Castro, economista, que fazia tempo que não participavam daqui do programa. Thaís, Santos divulgou regras para o uso das praias na temporada de verão. Eu, sozinho, olhando as regras, não vi nenhuma novidade. Eu vi que precisa de fiscalização para aquilo que está anunciado. Os pets, por exemplo, na praia, das 7 às 10, né, e das 16 às 19,
entre o posto 1 e o emissário submarino, só naquele pedaço. A gente vê PET em todos os horários, em todos os lugares da praia. Ambulantes e barracas têm direito a colocar 40 guarda-sóis. Eu não percebi a novidade, mas o vereador Sérgio Santana me chamou a atenção. O ambulante ou a barraca só tem direito de colocar o guarda-sol se o cliente estiver na faixa se de o areia. cliente pedir. E ele entende que isso é errado, que deveria pelo menos ter direito a colocar metade para atrair o cliente. Mas a gente vê que tem muitos ambulantes e muitas barracas que tem mais de 40 guarda-sóis, né? A prática de esportes, o futebol a 150 metros dos canais no máximo, o futevôlei, o beach tênis, outros esportes perto do calçadão e com horários determinados também para o futebol. A única novidade que eu vi é essa questão dos guarda-sóis, mas precisa fiscalização, evidentemente, porque a regra está lá, a multa é R$800, sabia? Isso, R$800 é a multa. Na verdade, o decreto reforça e dá autonomia para a fiscalização poder trabalhar. Então, é um ordenamento de praia, isso é necessário, não só em Santos, a exemplo como no Guarujá também tem, em Bertioga, no litoral norte. Se você não fizer um ordenamento de praia, realmente a praia, cada um faz o que acha que pode, o que bem entender. Principalmente em relação a esse decreto, é para dar autonomia para a fiscalização e a GCM atuarem sob a lei, com a lei. Por quê? Porque, e assim, o setor mais difícil da gente entender que é preciso o ordenamento de praia é realmente o comércio, né? O ambulante, a barraca de praia, na questão do guarda-sol. Então, qual é a regra? Você só vai abrir o guarda-sol e colocar as cadeiras para o cliente que chegar e solicitar. O que hoje a gente vê é que realmente tanto o ambulante quanto as barracas vão lá, já armam o guarda-sol, as cadeiras e ficam à espera do cliente. Então, se hoje na cidade de Santos todo morador tem autonomia para poder montar o seu guarda-sol e a sua cadeira de praia, imagina a população toda de Santos frequentando a praia no mesmo momento. Então, nem sequer o ambulante teria espaço para colocar dele. E ainda nele. tem o turista, né? Que vem de fora e coloca. Então, assim, é necessário ordenamento. O que a gente vai fazer agora é intensificar ainda mais a fiscalização. A gente pede a compreensão para que todos possam usufruir da praia. Até porque, se não houver um ordenamento, o próprio turista, até mesmo o banhista, deixa de frequentar a praia. E o comércio perde com isso. Então, quando você tem uma praia ordenada, organizada, a probabilidade de você ter uma lucratividade é ainda maior do que você ter a praia desordenada. A caixa de som é proibido, o PET é naquele horário determinado, das 9 às 16, depois das 9 às 11, depois das 16, que é o horário do PET. Se eu não me engano, é às 7. Às 7 já abre, faz o remanejamento, mas eu vou me Será certificar. que ali perto do Canal 4 a caixa de som vai ser proibida? É proibido, aí está a atuação da GCM e dos fiscais, não pode caixa de som, não pode animal de estimação, mas tem que realmente, assim, incomoda, mas a ordem gera o progresso, né? A gente com uma praia ordenada, todo mundo tem prazer em frequentar. Agora, de uso de droga não tem nada aí, né? Não precisa porque a lei já lei maior, a lei mãe do Estado de São Paulo, da Federação já diz, não tem, mas não adianta. Hoje, o uso, inclusive, de uma delas parece que ficou cada vez mais comum, né? Depois que a medicina comprovou que é algo terapêutico, fica mais difícil ainda de você fazer um controle do uso. O princípio ativo é terapêutico, mas o prejuízo para o usuário, prejuízo na cognição, depois de muito tempo, é evidente também, não é, Denis? Pode ser. Ontem eu estava vendo no programa ali do cientista lá de Pernambuco, falando do Dr. Siddhartha, que é um pesquisador sobre isso. Esqueci o sobrenome dele. Então foi feita essa questão, né, da questão da cognição, né, dos prejuízos. E ele disse que não. Então eu já não sei qual é o estudo que vale, né? Se afeta a cognição, se não afeta a cognição. Ele é um doutor, né, especializado nisso, faz pesquisa nessa área. E eu falei, mas poxa, a regra geral, o entendimento do senso comum é que tem prejuízo à cognição. Ele está falando que não tem prejuízo. Mas, enfim, ele também está falando do uso específico do óleo de canabidiol. Talvez ele... Que não é a questão que diz que não é o efeito que a erva queima... o THC isso. libera como entorpecente. O canabidiol então, tem ele fez essa ponderação. ativo que tem vários benefícios. Isso, ele passa por um processo. Então, ele fez essa ponderação. Então, não é uma questão que... Mas a questão que mais me incomoda na questão das praias de Santos é a questão dos pets. Eu sou
partidário do ex-vereador Sadao Nakai, que nunca deixou esse negócio avançar, que é uma questão de sanitária, né? É uma questão sanitária, questão que pode trazer prejuízos à saúde das pessoas, dos usuários, e que foi liberado, ok, num espaço delimitado, só que o que a gente observa é que a praia toda está sendo tomada essa pelos liberação, em qualquer horário. Então, essa liberação num determinado horário, numa determinada faixa, a sensação que deu é que liberou geral, né? Mas aí falta também conscientização, né, Paulinho, da população santista. E fiscalização. Fiscalização e a conscientização. Porque a hora que começar a autuar, né, 800... Começar a tomar multa... Aí o negócio... Infelizmente, o brasileiro ainda tem essa cultura. Quando mexe no meu bolso, eu começo a perceber que realmente a regra está em vigor. O fiscal, o guarda municipal começarem a autuar... R$800 a multa, né? Não é prata. Aprende, vai lá para o cantinho que foi delimitado, aí você não gera problema sanitário, né? Problema de saúde para as pessoas. O bolso é a parte mais sensível do corpo humano. E você sabe que até uma pesquisa da Unifesp apontou que mais prejudicial à saúde humana é a do próprio animal. Até para o animal, dependendo da qualidade da areia, prejudica a saúde animal. Porque ele tem contato com outros animais, com urina e fezes, às vezes, de outros animais. E você, o que mais te incomoda é o PET, a caixa de som alta, nem tanto. Caixa de som alta não me incomoda. Você tem protetor de... É que o meu pedaço, eu moro do 3x1, né? Então, é complicado. Eu não senti problema. O pessoal do 4 eu sei que... Caixa de som, o pessoal ali da igreja do Embaré, o pessoal eu sei que sofre bastante, mas... Ali o bicho pega, né? Olha, só um parênteses aqui muito rápido. Lá no Guarujá, eu cito lá porque lá eu fui secretária de turismo e a gente implantou ordenamento de praia. E a minha maior dificuldade, eu ia para a faixa de areia no final de semana com os fiscais, com a GCM, e aí eu precisei do apoio da PM. Porque no final de semana, quando você começa às 7 horas da manhã a abordar as pessoas, lá é proibido tenda. No Guarujá é proibido tenda. Então você começava a abordar e falou, olha, por favor, eu preciso que o senhor feche a tenda, ou o senhor vá para um guarda-sol. As pessoas começam a ficar irritadas. Não, mas a praia é minha, a praia é aberta. Aí vem com a história da Constituição, então. Mas aqui existe um decreto municipal. Então essa abordagem e o principal foco era a caixa de som. Porque as praias no Guarujá, a extensão de areia é menor. Você não consegue conversar com quem está do lado. Você é obrigado a escutar. E aqui está tocando o pagode, aqui está o funk, e ali do lado está o sertanejo. Aí você fica, qual que eu ouço? Então, assim, é necessário. Tem opção nenhuma das anteriores? Nada. Tem a opção, levanta, pega sua cadeirinha e vai embora, não fica na praia. Denis, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apoiou o projeto, eu gosto de definir como venda do controle acionário da Sabesp. Eu não entendo que seja privatização, eu entendo que seja venda do controle acionário. Esse projeto é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, porque a Sabesp já não é uma empresa pública propriamente dita, já é uma sociedade de economia mista. Se precisar de mais recursos, é só emitir papel novo no mercado e captar esses recursos. É uma empresa que é lucrativa, ou seja, com dinheiro do... Quando a gente fala de lucro, a gente já está descontado os investimentos que ela está fazendo. Ou seja, se você diminuir a margem de lucro dela, você consegue fazer mais investimento. Então, foi construída com o dinheiro do contribuinte paulista. Então, essa venda do controle acionário me parece um roubo, né? Um roubo de uma empresa que foi construída com o nosso dinheiro, é aprovada pelo povo paulista, né? Na maior parte dos seus serviços prestados, tem 82% de aprovação, é lucrativa. Você precisa resolver alguns problemas de gestão, como todas as empresas são necessárias, e você quer entregar para um privado o controle acionário e os lucros. Ou seja, e o Estado tem uma pequena participação nos lucros ali como acionista. Que quem vai determinar esse lucro é o próprio Estado de São Paulo. E pior ainda, com o dinheiro dessa venda, ao invés de tornar esse investimento em qualquer outra coisa, ele já garantiu para a empresa que levar isso numa eventual licitação, no processo de compra desse controle acionário, ele já garantiu que vai devolver esse dinheiro. Inclusive, quando acabar esse dinheiro como subsídio para baratear as contas, ele garante também que dos lucros que ele receber como acionista, ele também vai continuar pagando a empresa. Ou seja, é um negócio que qualquer empresário gostaria, e a gente já até tem em mente, pelo histórico do governador, qual o empresário que vai levar isso. É só observar todas as concessões que ele fez, das principais concessões que ele participou enquanto ministro, e mesmo no Estado de São Paulo,
quem foi o empresário que mais vezes saiu vitorioso e levou vantagem? Ele só não levou vantagem daquelas concessões que eram horrorosas, que ninguém queria pegar. Mas que você vai dizer o nome, não? Eu não vou dizer o nome para não tomar um processo aqui, mas pega nos editais, pega no Diário Oficial, tá lá o nome do sujeito. Inclusive que tem muitas empresas aqui na Baixada Santista, inclusive que estava de olho no Porto de Santos. Enfim, a gente tem que ficar esperto com isso daí, porque é um roubo. É um roubo, ou seja, você utiliza o dinheiro do contribuinte para constituir uma empresa. Agora você vai passar para um privado e o lucro que beneficiaria esse contribuinte, o dinheiro que dessa venda, você vai devolver também para o privado. Você garante tudo para o privado. Você garante a tua parte nos lucros, você garante a estrutura que o contribuinte montou. Ou seja, não é um processo... Gente, eu sou entusiasta de processo de privatização e concessão. Mas tem processo que você não vê cabimento como esse da Sabesp. Depois do intervalo, vamos ver se a Thaís Margarido sabe o nome desse empresário. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, com o Denis Castro, economista, a Thaís Margarido, jornalista, comentando, analisando as notícias com você. Thaís, você sabe o nome desse empresário que pode ser o vencedor do leilão ou da licitação da venda do controle acionário da Sabesp? Olha, Paulinho, a gente sabe que o país funciona assim, né? A gente sabe que a iniciativa privada é que é a mola propulsora para a economia do país, para a geração de emprego e renda. Então não tem muito como, às vezes, as estatais ou os próprios governos fugirem desse investimento que vem. É uma roldana, a verdade é essa, é uma roldana. Quando houve aquele escândalo, né, do mensalão e quando se estourou o escândalo no governo Dilma, das grandes construtoras, a gente sabe que realmente é um cartel que existe e isso quem está dentro do poder público sabe que quando você solta uma licitação, as próprias empresas conversam entre si para quem vai pegar aquela licitação, quem vai concorrer com melhor preço e qualidade de serviço. Então, assim, eu particularmente, é lógico, a gente suspeita de alguns nomes, aqui nos bastidores foram jogados. O Denis sabe quem é, mas não quer falar. Mas, assim, eu acho que tem que deixar claro, eu sempre sou muito a favor e falo isso sempre, do ritmo da iniciativa privada dentro da gestão pública, para fazer a máquina andar. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela é baseada em lucro, em ação. Pegou a demanda, resolve. Próxima, a gente não, é o deadline, é o tempo, é para ontem. A máquina não para. Esse ritmo de você, o quanto mais você conseguir entregar a lucratividade é que faz a máquina girar. Então eu sou muito favorável à implantação da iniciativa privada dentro da pública, mas isso não quer dizer que eu sou favorável à privatização. Eu sou favorável às concessões, como o Denis falou, vamos fazer uma parceria. Eu sempre acho que parceria pública-privada, as PPPs, são um caminho excepcional para a gestão pública em qualquer cidade, em qualquer estado. Agora, a privatização, eu sou receosa. Eu acho que o que é patrimônio nacional, patrimônio estadual, o que é nosso, que é feito com dinheiro, como o Denis ressaltou, do contribuinte. Então, a gente está investindo numa empresa que vai trazer o melhor benefício de atendimento de serviços para nós. Então, eu sou contrária. Agora, você falou, e eu queria isso deixar claro para quem está em casa. Por que, Paulinho, você fala que, na verdade, foi a privatização do conselho acionário da empresa? Porque a população achou, Denis e Paulinho, não é verdade, você que está nos assistindo, que privatizou a Sabesp. Então o serviço vai melhorar, como é que vai ser agora, que empresa que vai assumir, como é que vai ficar a coleta de esgoto, vai ter manilha, eu estou falando da linguagem popular mesmo, vai ter manilha para a gente estar, estourou aqui na minha rua, a Sabesp demora para arrumar, agora vai melhorar? Não, gente, a privatização não é diretamente afeta o nosso dia a dia, o do munícipe, mas sim o controle acionário da empresa. Paulinho, explica para quem está em casa o que é isso. A empresa, como o Denis falou, ela é uma empresa de capital misto. Ela tem ações. Ela acionistas. Ela não é uma empresa pública. Ela tem ações do governo e tem ações... E uma gestão que funciona como privada. A única característica de empresa pública que ela tem é a questão de contratação de funcionário por concurso. Do quadro efetivo. No entanto, ela também pode contratar terceirizados. E ela faz, que é o que ela faz já, né? Então, ela solta já não é uma chamamento empresa pública. Vai tornar mais eficiente. Ela já é uma empresa, já trabalha como empresa privada, hoje em dia. Só que com controle acionário do Estado. Com aprovação de 82%, Sim. Com iniciativas que são necessárias socialmente, não visando lucro, porque é levar água tratada, levar e é lucrativa, tratamento de esgoto. E é lucrativa. É lucrativa
E o que o governo vai fazer é vender as suas ações que dão direito à maioria, ao controle acionário. Ao controle da empresa. É isso que o governo vai fazer, na verdade, por isso que eu digo que não é privatização, é venda do controle acionário. Eu entendo que o Rio de Janeiro não é referência para nada, mas a privatização do serviço de água e esgoto no Rio de Janeiro é um desastre. A privatização da distribuição de energia elétrica em São Paulo se mostrou agora em novembro, depois daqueles temporais, a Enel, a concessionária, se mostrou também um desastre também. Quando o consumidor não tem opção, eu não acho que deva ser privatizado. E tem um ponto a aí gente por trás, tem cases de sucesso. A telefonia privatizada no Brasil na questão é um de sucesso. água, mas mesmo assim também demorou, Paulinho, a gente sentiu. Nessa questão de águas, a gente tem o cenário internacional, experiências internacionais. Então, a gente tem estudos já. Os países europeus que privatizaram o sistema de águas, eles estão todos reestatizando. Voltando ou seja, atrás. Eles não conseguiram achar mais dinheiro, mais recurso e mais eficiência. Ou seja, o serviço piorou. Então, não existe documentado no mundo inteiro uma experiência onde passar o controle acionário, privatizar por completo uma empresa de água, que é uma empresa estratégica, que é uma empresa que tem um viés social importante para até a questão de saúde, né? Quando você tem uma questão sanitária aí do tratamento do esgoto, você diminui o número de doenças das pessoas. Tratamento de água e esgoto. Agora, na década de 80... Você tem uma importância estratégica muito grande por trás disso, que está se delegando como a platitude, eu sou liberal, privatiza. Não é assim que funciona. Eu vou dar uma sugestão para o Denis. Na década de 80, o governo federal, metade foi o governo Figueiredo e a segunda metade foi o Sarney. E aí, muitos jornalistas, eles tinham uma prática, vai haver uma determinada licitação, eles colocavam como anúncio classificado em jornal o vencedor da licitação de uma maneira cifrada. Você lembra disso, Denis? Não. Faziam muito isso na década de 80. Então, o Denis pode colocar aí um anúncio classificado no jornal, no Jornal da Orla, por exemplo. Quais siglas? Do novo comprador, por que não? Quem vai ser o vencedor da licitação? Quem vai ganhar esse presente, né? Caso seja efetivado, quem vai ganhar esse presente? Agora, porque passa pela aprovação do município de São Paulo. Agora, tem privatizações bem-sucedidas. O economista Adalto Corrêa de Souza Júnior, hoje de manhã, ele lembrava a da Embraer, a da telefonia é bem-sucedida. Por quê? Porque houve investimento privado que o governo não tinha capacidade de fazer. A privatização da operação portuária em Santos é um sucesso, é um case de sucesso. Houve muito investimento das empresas operadoras portuárias. Santos movimentava 40 milhões de toneladas, menos de 40 em 93, há 30 anos, e hoje mais de 160 milhões, então multiplicou por 4 a carga. É verdade que o comércio internacional se multiplicou também, mas a capacidade de operação também se multiplicou. Agora, Denis, a gente sente sintomas da infraestrutura no Brasil falida, e isso no estado de São Paulo, que é o carro-chefe da federação. A gente não precisa ir longe. Sistema Anchieta Imigrantes, né? Sistema viário das cidades da Baixada Santista, da Grande São Paulo, da Grande Campinas, né? Sistema rodoviário, sistema viário. A travessia de balsas aqui no litoral, horas de espera, uma coisa absurda. A distribuição de energia elétrica em dias de muito calor, como na semana passada, é um apaga-acende de novo, contínuo, né? A gente sente que está à beira de um colapso também. Então, o país precisa de investimento dramaticamente em infraestrutura. Se isso acontece em São Paulo, a gente imagina no resto do Brasil. Em São Paulo, o sistema de estradas, comparado ao resto do Brasil, é de primeiríssimo mundo. Mas, se você sai de São Paulo, você toma um susto, né? Mas à beira de um colapso, né? Com todos os investimentos feitos. Eu lembro que não faz muito tempo, 15 anos atrás, você ia ali pelo litoral sul e parecia que você ia morrer num buraco ali. Ele caminha ali para Pedro Toledo, hoje você anda por ali. Mesma coisa pelo interior de São Paulo, né? As estradas estão mais largas, mais seguras. A qualidade é excelente. Então, houve um investimento aí nos últimos 20 anos significativo. São Paulo está muito bom de se andar. Comparado ao Brasil, então nem se compara. Mas está saturado, né? Mas saturado. O que acontece em São Paulo é uma falta de investimento em ferrovia. Questão ferroviária, isso é uma questão do Brasil também.
Então são questões aí dramáticas aí para serem resolvidas, apesar de todos os problemas. O sistema Anchieta Imigrantes já passou da hora de você ter alternativas, né, de chegar aqui à Baixada Santista, e eu acho um crime o que acontece principalmente na Via Anchieta. Você misturar veículos de passeio com caminhões. Toda semana tem um acidente com vítima fatal ou não fatal, mas toda semana a gente escuta acidente ou entre as carretas ou com carro de passeio, e sempre por falta de manutenção. Então existe uma falha na fiscalização, na manutenção, e também existe essa questão de não é possível você achar normal que se morra ou que tenha acidentes gravíssimos toda semana. A gente tem 52 semanas 52 semanas no ano. Toda semana você tem 2, 3 acidentes graves na Anchieta. Isso não é normal. Isso é um problema de gestão. Problema de gestão que o governo tem que encarar também, e a população tem que cobrar. Quando a gente reclama, não, o chato reclamando da Anchieta. Por que não foi pela minha? Porque às vezes está fechada. Então, amanhã de ontem teve um incêndio de carreta na pista de descida da Anchieta, na altura de Cubatão. Uma carreta com óleo, aliás, com gasolina e etanol. Assim, um risco para a comunidade toda, um risco para quem passava por ali. Mas, Thaís, teve uma experiência no final de semana passado, da Ecovias, que foi a descida. Na operação descida, a descida foi pelas 4 pistas de Anchieta e a subida pelas 6 pistas de Imigrantes. E a Anchieta foi separada, 2 pistas para caminhões e carretas e ônibus, e a terceira para veículos. E foi uma experiência bem sucedida. Eu acho que o planejamento é que ajuda, né? O sistema urbano já está defasado, não só no sistema Anchieta Imigrantes, nas rodovias, mas também nas cidades. Porque quando não há planejamento, a gente sofre a consequência da evolução do mercado, né? É aquela questão da roldana que eu sempre falo. Tanto se investiu para que as pessoas tivessem a aquisição do carro próprio. Lembra quando aqui em Santos houve a discussão de se implantar um rodízio? Por quê? Porque o trânsito já estava saturado, mas a cada ano os filhos completam 18 anos, o pai que tem condição financeira vai lá e compra um carro, e aí começa esse estímulo do mercado aquecido. Muito carro só com o motorista. Com um motorista. Então, assim, a gente vai ter esse problema que já está saturado. Então, não há planejamento. Agora, a questão do funcionou? Funcionou. Por quê? Precisa de um engenheiro de tráfego, alguém que seja especialista na área, no âmbito, e pega o motorista. Porque o motorista que sobe e desce todo dia, desde o caminhoneiro, em relação, só para concluir, desde o caminhoneiro ao engenheiro de tráfego, senta junto e monta um planejamento para que a gente tenha maior fluidez no trânsito, principalmente nas rodovias. Em relação às carretas, não há fiscalização. A gente falou de fiscalização da praia, também não há fiscalização em relação ao investimento nas carretas. São caminhões sem freio que hoje descem a serra, mas para quê? Para ter lucratividade. Uma frota envelhecida. Frota envelhecida. Arcaica. Thaís, 30 segundos bem rapidinho, porque a gente está no final do nosso tempo. O governo Lula lançou o slogan "Brasil é um só povo", para tentar, uma primeira iniciativa para unificar, de terminar esse extremismo, a separação de direita e esquerda. Ódio, né, entre progressista e conservador. Vai dar certo? Eu acho que vale a tentativa. De muitas iniciativas. Muitas, né? Eu acho que vale a tentativa. Mas está na direção certa? Acho que sim, eu acho que o Brasil tem que se unir e esperar o melhor. Não adianta ficar lutando contra e remando contra a maré, porque só sai perdendo quem é o brasileiro e o país. É torcer para o governo Lula dar certo, é torcer para o governo Tarcísio dar certo, é torcer para a gestão do Marcelo Teixeira dar certo no Santos? Tem que torcer para todo mundo, ter um trabalho excelente que beneficia todo mundo. Mas essa questão, até foi já levantada aqui hoje, quem produz as notícias do Bolsonaro diz que ele foi recebido com honras de Estado. E a imprensa diz que ele não ficou ao lado dos chefes de Estado. Ele ficou barrado. Então, você continua isso, a polarização, para manter ele em evidência, porque você entra na internet, o algoritmo está falando, um está falando bem, outro está falando mal. Ele está em evidência. Ou seja, você tem que combinar com os inimigos. Né? Quem são os inimigos? Os inimigos da informação. Quem quer continuar elevando pela polêmica o nome de alguém ou de alguma causa na sociedade. Brasil é um só povo. E Marcelo Teixeira, boa sorte aí. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a presença da Thaís Margaride, do Denis Castro. Você, telespectadora, você, telespectador, matou a saudade dos dois. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte.
e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.